Você quer melhorar a relação com seus clientes? Quer vender mais? Fidelizar? Ser lembrado? Então a primeira coisa que você precisa fazer é encarar o seu maior inimigo, o seu ego. Empresas não perdem clientes só por conta de preço, por conta de concorrência. Muitas vezes elas perdem porque o líder não quer ouvir. Bom, eu sou Vinícius Noble, você está no Vini Explica, aqui no canal da Empresa no Eixo, e vamos falar do seu maior inimigo, o ego. Enfim, o ego do empresário é algo assim, uma verdadeira barreira para o sucesso do seu negócio, porque o ego faz com que o empresário se ache mais inteligente que o cliente. Ele começa a achar que ele sabe o que o cliente quer, que ele consegue ler a mente do cliente, que ele consegue ver o futuro, para onde as coisas vão. Enfim, esse tipo de empresário com ego muito inflado, ele acaba sendo a barreira do crescimento. Porque o ego faz com que ele resista aos feedbacks. Esse cliente não entendeu meu produto. Não, esse cara é chato. Pô, esse cliente é chato. Não, já se viu. Já viu esse tipo de frase? O cliente não entendeu meu produto? Como é que o cliente não entendeu o seu produto? Enfim, se o teu produto é tão complicado que o cliente não entende, ele deveria entender. Enfim, o tipo de empresário que fundou uma empresa e chegou num certo sucesso, e ele chega a dizer assim, mas eu fundei, eu fiz, cheguei até aqui, eu tenho que mudar. E ele começa a repetir os mesmos erros, e faz com que ele seja uma barreira para o crescimento. O ego faz ele começar a defender coisas que a gente já pratica. Eu já faço assim. E por que eu tenho que mudar? Mas essas coisas podem já não estar mais funcionando. O mercado evolui muito rapidamente. O cliente evolui muito rapidamente. A sociedade está mudando. E o ego desse líder, que faz com que ele não escute, não se abra ao novo, faz com que ele não permita que a empresa vá adiante. Faz com que ele reaja a qualquer coisa que o cliente fale, ou peça, ou discorde do que ele fala, como um ataque. E, na verdade, todo o feedback do cliente é um verdadeiro presente. A gente recebe o feedback do cliente, a gente aprende com isso, a gente pode melhorar, a gente pode saber. Quando o cliente perde o seu tempo para te dar um feedback, agradeça. E o ego faz com que você acabe não fazendo esse tipo de coisa. Então, o ego é uma verdadeira barreira. Bom, e esse ego inflado do líder, ele começa a sabotar as decisões. Como eu falei, né? Você começa a ignorar os feedbacks por questão do teu orgulho, do ego. Uma outra coisa, você começa a criar processos internos que favorecem somente a empresa e não o cliente. Eu já fui em empresas que o cara falou assim, tá, mas o cliente vai querer opinar como a gente faz as coisas aqui dentro? Essa empresa foi feita para atender clientes. Eu tenho que criar processos, produtos, tudo que atenda ao cliente. Enfim, né? Isso é real. Então, o ego faz com que a gente, não, aqui dentro mandamos nós. Poxa, será? Quem nunca foi de uma empresa, ligou para uma empresa e a atendente, o vendedor, falou, olha, é o processo da empresa que é assim. E você escutou aquilo e falou, mas que coisa mais ridícula esse processo. Claro, é porque lá dentro dessa empresa tem alguém com um ego muito inflado que criou o processo para eles mesmos, no reininho que eles estão ali. E não criou o processo para atender bem o cliente. E isso vai se acumulando na empresa. Esse tipo de líder com esse ego inflado, ele evita se colocar no lugar do outro. O cliente que se adapte. Não, vamos colocar assim, o cliente que se adapte. O cliente que mande, o cliente que faça, o cliente que aprenda, o cliente que... a não ser que você esteja vendendo algo sozinho no mundo, está vendendo água no meio do deserto e 100 quilômetros ao redor não tem mais uma gota d'água, talvez, olhe lá, você pudesse fazer isso. Mas é preciso se colocar no lugar do cliente e tomar decisões baseado nele. E o ego não te deixa tomar esse tipo de decisão. O fato é que a gente vem observando que as empresas que colocam o cliente no centro do negócio crescem muito mais. Essa centricidade ao redor do cliente, né, o customer centricity,
ele faz com que a gente comece a olhar para o negócio sempre tentando entender como o cliente usaria, como que o cliente gostaria de receber aquilo, etc. Tem empresa que faz reunião e sempre tem uma cadeira vazia. Tem umas que colocam um boneco, tem umas que colocam um quadro de uma pessoa e sempre dizem: esse cara tem que sentar com a gente aqui dentro, ele é o nosso cliente. E toda decisão que nós tomarmos nessa mesa, nós temos que olhar para esta figura, para este boneco, ou para esta cadeira vazia e perguntarmos: será que esse cara, que não está aqui presencialmente, será que ele gostaria disso? Essa humildade de fazer com que a empresa ela atenda ao cliente, isso faz toda a diferença na prosperidade de uma empresa. Essa relação entre a vulnerabilidade e a conexão real com o mercado faz toda a diferença. A gente tem que entender, o mercado ele é soberano. O cliente, na verdade, ele nunca está esperando perfeição. Não existe. Não, mas tem que ser tudo certinho. Ah, o cliente é muito chato. Ah, tem que colocar tapete vermelho para o cliente agora. Não é isso, o cliente não quer perfeição. O cliente sabe que às vezes as coisas dão errado. E quando a gente é vulnerável, a gente fala assim: olha, deu errado, a entrega não vai sair hoje, vai ser só daqui 2 dias. Olha, deu errado, a gente não conseguiu fazer. Olha, infelizmente hoje está em falta tal coisa. Olha, aquele seu pedido. A gente, quando a gente se mostra vulnerável, que a gente não é um super-herói, que a gente está humilde na relação, o cliente prefere muito mais. O cliente, na verdade, ele quer ser ouvido, ele quer ser entendido e quer ser respeitado. Ser respeitado. Ou seja, não é sobre a gente estender tapete vermelho ou tentar adivinhar o que ele quer. O cliente, muitas vezes, o que ele está esperando é simplesmente que alguém entenda o que ele quer e que faça dessa forma com muito respeito. E como que a gente sai, então, desse ego inflado? Como é que eu passo a respeitar o meu cliente? Primeiro, comece a conversar com os clientes. Abra canais de comunicação. Faça perguntas, faça pesquisas. Se aproxime do cliente. Escute com humildade. O cliente sabe. Não é um jogo de poker que eu tenho que escolher as minhas cartas e porque eu tô com uma estratégia para convencer esse cliente, eu vou passar a perna nele aqui hoje. Não é maquiavélico. Fazer negócios não é maquiavélico. Se você quer fazer simplesmente uma transação comercial, toma aqui, dá teu dinheiro aqui, nunca mais volte. Te enganei, eu vou para a próxima cidade agora, vender na próxima cidade onde ninguém me conhece. Talvez isso funcione, mas assim, quando você quer uma relação, quer fazer novos negócios, quer ser lembrado, quer fazer diferença e quer prosperar no seu negócio, você precisa, então, começar a se aproximar mais do seu cliente. Outra coisa, a sua empresa não é só você. O que você faz, o que você lidera, o que você mostra que é o caminho, as equipes vão seguir. Então, quando você se mostra humilde para aceitar o feedback do cliente, para aceitar que o cliente tem outras opiniões, etc., isso permeia para a sua equipe. Então, treine a sua equipe para começar a escutar, sem justificar. Não, que veja bem, aqui não, aqui faltou. Não, que se veja bem, não veja bem. Ai, nossa, aqui a gente foi treinado para se justificar. E, na verdade, a empresa ela é treinada para servir. Né? Nós estamos prestando um serviço, seja um serviço de entregar um produto ou um serviço de fazer um trabalho, uma ação. Então, a gente tem que aprender a escutar para aprender com o cliente o que ele quer. Claro, nesse universo vão existir clientes que eles vão ser mais chatos que outros, que vão estar num momento não tão bom e vão criticar, mas cabe a gente escutar sem querer justificar. Outra coisa, mapeia a jornada do cliente. Como é que é? Porque às vezes a gente faz o processo para a gente, como eu falei, e aí, só que o processo para a gente não é tão bom quanto para o cliente. Uma vez num banco, eu prestando serviço e em consultoria, o cara falou assim: não, aqui hoje nós chegamos, naquela época, né? Nós chegamos aqui
não tem mais aonde otimizar. O cara vem pagar um boleto aqui no caixa, 30 segundos a gente consegue cobrar. É passar o código de barra, fazer tal, cobrar. Nossa, não tem mais como otimizar. Eu falei, mas alguém consegue pagar uma conta em 30 segundos num banco? Você tem que sair de casa, pegar um carro, estacionar, passar naquela porta de vidro que te trava e fica ali, depois pega uma fila. Claro, o teu processo interno, na hora que o cara chega na sua frente e te dá o boleto para pagar, é 30 segundos. Mas o processo do cliente é muito maior. Então, a gente tem que entender isso, olhar o processo do cliente como um todo, desde a hora que ele iniciou o contato contigo até a hora que ele recebeu esse produto. Essa jornada do cliente, é preciso a gente ser humilde e, enfim, entender do ponto de vista dele, do ponto de vista do cliente, com a visão do cliente, como a sua empresa está funcionando. Outra coisa, você como líder tem que mexer com cultura. E a cultura do feedback, isso é ouro. A empresa que tem mais feedback, a empresa que tem mais relação com o cliente, a empresa que consegue entender esses feedbacks e fazer disso transformações para o negócio, que atenda o cliente, uau, ela sai muito na frente. Então, cabe a você criar essa cultura. Gente, o cliente veio aqui reclamar de alguma coisa, não se justifique, desmonte ele, sejam humildes e recebam esse feedback. É ouro, anotem isso. Nós vamos ter que entender por que isso aconteceu. Feedback não é ameaça. Feedback é tudo que a gente precisa para melhorar. É uma pesquisa de graça. Tem gente que paga a gente para, vai aí e conversa com um monte de clientes, descubra o que eles querem. Nesse caso, eu tenho uma pesquisa ali, pronta. O cara usou o processo e algo deu errado com ele, ele quer te contar isso. Isso é ouro, vale muito. Enfim, o relacionamento com o cliente, ele começa então da postura do líder. Não adianta querer ter uma empresa mais humana com um dono travado, duro, inflexível. Eu tenho que ser humano com os clientes, com a minha equipe. Já foi a época do pão, pedra, não tinha um negócio assim, pau, pedra, acho que é essa. Já foi esse tempo, né? A gente tem que conseguir ter equipes que estejam prontas para receber essas pessoas. Humanos falando com humanos, né? Eu posso estar vendendo um apartamento, um carro, vendendo simplesmente uma agulha. É uma pessoa comprando de outra pessoa. Então, é preciso que o líder então promova essa empresa cada vez mais humana. E começa pela postura que ele tem nesse caso. Então é o seguinte, se você quer melhorar a experiência do seu cliente, para tirar essa barreira de crescimento do seu negócio, começa por você, cara. Porque o ego pode ser o seu maior bloqueio, ou ele pode ser a sua maior libertação. Isso depende de como você usa isso. Depende de como você encara isso. Depende de como você vai trazer isso para as equipes. Enfim, aqui na empresa No Eixo, a gente acredita muito que o cliente encantado nasce de uma liderança inspiradora e consciente. E isso começa quando você para de reagir e começa a escutar. Começa a escutar. Começa a ver. Começa a entender. Você vai ver que vai vir muita coisa boa das tuas equipes, dos teus clientes, de todo lugar. Enfim. Quer se aprofundar mais nesses temas? Segue a gente aqui no canal. Tem muito conteúdo. Conhece o nosso método, conhece os nossos produtos, que você vai ver, vai ficar encantado de como vai melhorar muito a sua liderança e os seus negócios. Ok? É isso. Coloca a sua empresa e a sua mentalidade como líder no eixo. É isso aí, pessoal. Até a próxima.